Bom dia, queridos irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Que dia tremendo, que manhã maravilhosa. Hoje, nessa quinta-feira, podemos já iniciar estando na presença do Senhor, meditando. E eu estou com meu coração muito feliz hoje, muito alegre. Amanheci adorando ao Senhor e Deus me trouxe esse texto e vai ser o nosso texto da nossa meditação de hoje. Então prepare aí o seu caderno, prepare a sua Bíblia, vamos juntos meditar na presença do Senhor. Glória a Deus. Que tempo tremendo na presença do Senhor. Eu estou aqui meditando e Deus está falando tanto comigo, meus irmãos, e eu estou com meu coração muito alegre, muito feliz em poder servir ao meu Deus. Um cafezinho para começarmos bem o nosso tempo. Nesse dia de hoje, eu quero ler o texto que está em Romanos. Estamos aí meditando em Romanos, enquanto o Senhor nos direciona a isso. Romanos, o capítulo é número 11. Romanos 11, nós vamos ler do 33 ao 36. Romanos 11, do 33 ao 36. Diz assim, o apóstolo Paulo: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Irmãos, esse é um texto, de adoração que o apóstolo Paulo, depois de vir de uma sequência aí dos capítulos 8, 9, 10, né, e o capítulo 11, o final desse capítulo 11, o apóstolo Paulo ele faz aqui um momento de adoração, né? E muitas pessoas leem esse texto de uma forma assim muito corrida, muito rápida, mas ele é a expressão da adoração e da impressão, né, do pasmo que o apóstolo Paulo começa falando. Já nessa primeira letrinha O, mostra um espanto, né, do apóstolo Paulo, um espanto diante da profundidade, de como é profundo as riquezas do nosso Senhor, como é profunda a sabedoria do nosso Senhor e como é profunda a ciência do nosso Deus. Então ele está falando, esse ó representa no texto, a letra no original, esse ó, ele representa um espanto, um pasmo de estar impressionado de como é grande, como é profundo as riquezas do nosso Deus, como são profundas, como é profunda a ciência, a sabedoria do nosso Deus, diante de tudo que ele tinha acabado de escrever, daquilo que Deus havia revelado para ele com relação à santidade, com relação à intimidade com Deus, com relação à restauração da imagem, com relação a viver sem pecado. Isso espantava, deixava ele assombrado de uma boa forma, né? Espantado de ver como Deus, como a sabedoria, como a ciência, como Deus, a riqueza do Senhor é gigantesca, né? Então ele mostra isso, dizendo quão insondáveis são os seus juízos. O juízo de Deus, ele não é compreensível para o homem, para o ser humano, né? Nós temos uma forma de justiça,
Mas Deus tem uma justiça totalmente diferente. Tanto que nós muitas vezes falamos, eu não acho que isso é justo, eu não acho que aquilo é justo. E nós acabamos falando de uma forma, né, tão, muitas vezes, desrespeitosa com relação às coisas que acontecem, que Deus faz com que aconteça. E nós muitas vezes falamos, isso não é justo. Mas a nossa justiça, ela não se compara, porque aqui o apóstolo fala quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, ou seja, o caminho de Deus, aquilo que ele tem, o plano de Deus para a nossa vida, ele só pode ser compreendido por aquele que realmente se coloca nas mãos do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, ele mostra a grandeza de Deus. Ele faz menção, talvez você nunca tenha reparado nisso, mas ele faz menção aqui no versículo 34 e no versículo 35. Ele faz menção no versículo 34 a dois versículos que o profeta Isaías menciona com relação à grandeza de Deus. Então, se você quiser acompanhar, no livro de Isaías, ele fala no capítulo 40, nos versículos 15 e 17. Vamos ver juntos Isaías 40, é uma menção que o profeta faz aqui, né? Nos versículos 15 e 17. Fala sobre a grandeza de Deus, que não são nada. As nações não são nada diante de Deus. Ele faz uma comparação aqui, veja. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Olha o versículo 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera as menos do que nada e como uma coisa vã. Aqui o profeta está falando aqui, ou seja, por que o apóstolo Paulo ele menciona isso, dizendo quem pode compreender o intento, ou quem foi o seu conselheiro, ou seja, mostrando a grandeza de Deus. As nações não são nada, as nações não são absolutamente nada, ninguém é nada, ou seja, aqui o apóstolo Paulo simplesmente nesse tempo de adoração, ele está adorando, Senhor, ninguém é como tu, ninguém pode contigo, as nações são pequeníssimas, é uma adoração. Adoração quando nós dizemos a Deus o que Ele é, que Ele é santo, que Ele é grande, Ele é incompreensível, a nossa mente não consegue compreender a justiça de Deus, então nós estamos falando como Ele é justo, como Ele é grande. Então o apóstolo aqui, ele faz essa menção em Isaías capítulo 40, no versículo 15, e o próximo versículo, no versículo 35, é uma menção também do que Deus fala em Jó, no capítulo 41, 11. Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então é esse texto de Romanos, que Paulo está falando, quem lhe primeiro deu a ele para que ele seja recompensado, ele está fazendo uma menção do que é escrito aí em Jó, no capítulo 41. Então é tremendo, irmãos, é algo assim que é um momento de adoração que o apóstolo começa a exaltar ao Senhor. E ele termina dizendo no versículo 36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, Senhor, a minha vida é para ti, a minha vida é por ti, tudo que eu tenho é para ti, vem de ti, é por ti que eu faço todas essas coisas, é para o teu louvor que eu faço todas as coisas, eu vivo para ti. Que nesta manhã, meu irmão, você possa dizer isso ao Senhor, Senhor, tudo que é meu te pertence. Senhor, a minha vida é para ti. O sentido da minha vida é para te agradar, é para te servir ao Senhor. Que você possa dizer isso. Glória, pois, a Ele sejam dadas eternamente. Tenha um momento de adoração, tenha um momento de louvor aí na sua casa, irmão. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor pelo que Ele é, pelo que a forma como Ele tem agido na sua vida. Diga a Deus, Senhor, Tu és isso, Tu és isso, Tu és isso na minha vida. E adore ao Senhor nesse dia. Glória, pois, a Ele sejam dadas eternamente. Amém. Que você tenha um dia tremendo na presença do Senhor e que o Senhor
Receba a tua adoração nesse dia. Que Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos às 7 horas da manhã, se Deus permitir. Fique na paz do Senhor.